Olá, estamos aqui novamente para abordarmos temas filosóficos, temas importantes, principalmente para os alunos do ensino médio. São temas que vão enriquecer a sua vida, o seu conhecimento, e nós vamos abordar hoje sobre o tema da maioridade da razão. É sabido que desde os primórdios da humanidade, o homem ele passa por várias etapas. O homem primitivo, nós podemos considerá-los como aqueles que estavam em um estado de menoridade. Quando eu falo menoridade aqui, ou maioridade, eu não estou me referindo à idade, à cronologia a partir do nascimento de uma pessoa, mas eu estou falando da menoridade ou da maioridade intelectual. Então, os primeiros homens do passado, os homens primitivos, eles percorreram um caminho enorme para adquirirem conhecimento e deixarem esse conhecimento para as próximas gerações, permitindo com que nós estivéssemos no estágio de conhecimento que nós temos hoje. Então, primeiramente, o homem aprendeu a lascar a pedra, depois o homem aprendeu a polir a pedra, depois aprendeu a trabalhar com os metais. Tudo isso é um processo de acúmulo de conhecimento. O homem jamais chegaria ao espaço, como nós estamos vendo, né? Ultimamente, no século XXI, a corrida espacial, várias empresas privadas mandando foguetes para a Lua, para o espaço, fazendo turismo no espaço. Nada disso seria possível se o homem não tivesse dominado algumas técnicas do passado, se não tivesse, o homem não tivesse aprendido a polir a pedra ou lascar a pedra, o homem não teria chegado ao espaço. Então tudo é um processo que desencadeia em acúmulo de conhecimento. Então vamos, a partir disso, analisar a seguinte questão. Em comparação ao passado, nós tivemos um grande avanço. O homem saiu de um estado de menoridade da razão para um estado de maioridade, ou seja, um estado de independência racional. O iluminismo, ele marca o seu período, a história do ser humano, a partir da perspectiva de que, quando o homem conseguisse se desvencilhar dos mitos, das superstições, e a ciência, o iluminismo, passasse a predominar e prevalecer na raça humana, nós entraríamos num outro estágio, num estágio evoluído, num estágio de maioridade intelectual. Os seres humanos, a partir da perspectiva iluminista, deveriam superar aquele período de superstições, de magia, de fanatismo, e ganhar, somente a partir dessa libertação de tudo isso que eu falei, é que o homem poderia ganhar a maioridade racional. A maioridade racional significa essa libertação em de que o homem que era manipulado pelas forças da natureza, pelos pensamentos místicos, pelas explicações vãs do passado, ele pudesse se libertar de tudo isso. Então é a partir do conhecimento em que o homem ele passaria ao estado de maioridade racional ou intelectual. Vamos aqui fazer um paralelo. Uma pessoa de menor de 18 anos, ele é dependente em tudo de um adulto. O menor de 18 anos tem muita coisa que ele não pode fazer, ele não pode assinar documentos, assumindo responsabilidades, ele não pode fazer uma série de coisas que uma pessoa de maior idade pode fazer. Então tem muita gente que se encontra nesse estado de menoridade, mas não menoridade de idade. Na questão de menoridade no sentido de depender. Tem muita gente que, apesar de ter
mais de 20, mais de 30, mais de 40 anos, eles estão presos, eles estão dependentes do quê? Dos mitos, das superstições, das magias, do fanatismo irracional. Tudo isso faz com que o ser humano se torne de menor idade ou com a menoridade racional. A partir do momento em que o esclarecimento, em que o conhecimento, em que a razão prevalece, o ser humano ele passa de um estágio de menoridade para um estágio de maioridade. Então, se a pessoa com a menoridade ela é dependente em tudo de quem a tutela, a pessoa que tem a maioridade racional, ela é livre. Ela é a senhora ou o senhor do seu próprio destino. Em última instância, é ela que dá a palavra final, é ela quem decide. Por quê? Porque ela conseguiu este grau de libertação. Isso não quer dizer que uma pessoa de maioridade intelectual ou racional não precise ouvir outras pessoas, não é isso. Mas ela tem a capacidade de por si só caminhar com as próprias pernas, de por si só fazer as suas escolhas sem ter que ser tutelado por outras pessoas. Immanuel Kant, ele vai falar dessa questão da maioridade, vai depender que a maioridade, ou o estágio, sair da menoridade, passar para a maioridade racional, vai depender da formação do indivíduo. Ele deve oportunizar o desenvolvimento da capacidade dos sujeitos e precisa considerar o outro como parte fundamental para o processo, para este processo. Então, aí já é um sintoma de amadurecimento, considerar o outro nesse processo de maioridade. Isso é fundamental, porque a menoridade não te permite enxergar o outro. A menoridade te faz enxergar somente aquilo que te interessa. Sendo que nós vivemos num mundo coletivo e para que eu tenha a maioridade, para que eu saiba distinguir as coisas, eu preciso considerar o outro nesse processo, porque o outro também me ajuda nesse processo de alcançar a maioridade. A menoridade, para Kant, é a falta de entendimento. Então, a pessoa que tem falta de entendimento ou que não busca o entendimento, ela tem incapacidade para fazer as suas próprias escolhas por falta de entendimento. Já a maioridade é aquela pessoa que ele tem condições de fazer as suas próprias escolhas. E o que impede uma pessoa de alcançar o esclarecimento? Segundo Kant, é a preguiça, é a covardia, é o comodismo. As pessoas se assentam na sua conformidade, no seu comodismo e param no tempo. Ela não evolui, ela não busca conhecimento, ela não busca sair daquele estado de dependência. Tem pessoas que gostam de ser dependentes. Por quê? Ele vai pensar assim: por que eu vou rezar, orar, se eu tenho um pastor ou padre que faz isso por mim? Por que eu vou interpretar um livro, sendo que eu tenho um professor que faça isso por mim? Para que eu vou tomar decisões, sendo que eu tenho pessoas que façam isso por mim? Esse é um pensamento de quem está na menoridade. Já o sujeito de maioridade racional, intelectual, ele vai considerar o outro, ele vai considerar o seu semelhante, a pessoa que está ali em sua volta. Mas ele mesmo é o que vai fazer, em última instância, as suas próprias escolhas. Não, eu não quero que um padre ou que um líder religioso interprete as escrituras por mim. Eu mesmo quero entendê-las. Eu não quero que o professor interprete o livro para mim. Ele pode me ajudar, me orientar, mas eu quero aprender a interpretar essa obra, essa literatura, esse livro sozinho. Para que eu vou deixar que o outro escolha por mim, se eu tenho capacidade e, em última instância, sou eu quem conheço as minhas verdadeiras necessidades? Então, olha só
como é o pensamento de quem está na maioridade. Karl Marx, ele vai dizer que a maioridade, ou seja, que o ser humano, ele está numa situação de ilusão. Porque ele pensa que ele é livre, mas na verdade são as classes sociais dominantes quem decidem por ele. São as classes sociais que fazem com que nós acreditamos ou que nós estamos fazendo as nossas escolhas, mas na verdade nós estamos sendo manipulados. Por quê? A classe dominante, ela nos coloca na cabeça, nos quer que nós acreditamos que as verdades delas são verdades universais. E para isso ela utiliza de um conceito muito conhecido, que é ideologia. Então as classes dominantes é quem decidem por nós. Elas não querem que nós saiamos da minoridade. Ela quer que nós estejamos sempre debaixo da tutela dela, que nós estejamos sempre dependentes, sempre pedindo para que ela decida por nós. Então, a ideologia é isso, faz com que nós nos mantemos na nossa minoridade, sendo que o correto é que nós estejamos livres disso. Nós somos manipulados o tempo todo. Aquilo que nós compramos induzidamente. As marcas que nós usamos aquelas que a televisão, que as mídias apresentam. Nós consumimos não é aquilo que nós precisamos, mas é aquilo que nos é apresentado como uma verdade universal. Então, Karl Marx vai dizer que a ideologia ela é um processo em que impede o ser humano de sair da sua minoridade, porque a ideologia apresenta uma verdade universal, sendo que existe várias perspectivas para a verdade, então cada um tem que encontrar a sua. Michel Foucault, ele vai trabalhar com a questão dos corpos dóceis. Ele vai dizer que o ser humano ele é adestrado, ele é adestrável, exatamente para continuar nesse estágio de minoridade. Nós somos corpos dóceis, porque nós somos disciplinados. E as instituições modernas, que são as fábricas, que são os quartéis, que são as empresas e muitas vezes até a escola, ela tem esse poder disciplinador dos nossos corpos, para que nós façamos, para que nós cumpramos as regras que estão determinadas e pré-estabelecidas pelas instituições modernas, para que nós sejamos para sempre e totalmente tutelados por elas. Então são as instituições modernas que decidem os rumos da nossa vida e da própria humanidade. Foucault ele vai falar sobre isso, que nossos corpos são adestrados e adestráveis nas escolas, nas fábricas, nos quartéis, e as instituições modernas, elas utilizam isso exatamente para que o homem continue no seu estágio de minoridade. Então, o homem ele é realmente livre ou inteiramente condicionado à sua situação psíquica e histórica? O homem, ele pode ser realmente livre a partir do momento em que ele deu o primeiro passo em rumo à busca dessa maioridade. Somente os homens de espírito nobre são livres de fato, dizia os filósofos do passado, Sócrates, Platão, Aristóteles. Eles vão dizer que, principalmente Sócrates, a falta de conhecimento é o motivo da ignorância. E eu acrescento aqui que a falta de conhecimento é o motivo da maioria das pessoas estarem na sua minoridade. Enquanto o conhecimento, a busca pelo conhecimento, ela nos liberta, ela nos emancipa e nós nos tornamos de maioridade racional e intelectual a partir do conhecimento. Eu estou terminando este vídeo e daqui logo mais eu apresentarei para vocês outros vídeos com temas interessantes. Até mais.